Tem 30 anos que eu sou atriz. Eu não sei exatamente qual foi o momento em que eu decidi que essa ia ser a palavra que eu ia colocar nas fichas de hotel. Mas eu acho que eu tive uma leve ideia 2 dias atrás, vendo o Fantástico. Naquela desatenção absolutamente sagrada que parece sobrevoar as TVs de domingo à noite, sabe? Como se a semana pedisse uma suspensão do tempo que só acontece naquele horário. Horário em que, por acaso, minha mãe me levava à missa, quando eu era pequena. Foi uma única frase, mas veio do Tony Ramos. Eu chorei na hora e eu fico comovida só de pensar em tudo que aquelas palavras carregam, mas não pesam. Bom, vou parar de enrolar que o lance aqui é abrir o jogo, né? Contar o que eu vi desde a última vez em que a gente se viu. Distribuir o que se dá nas associações aleatórias do meu cérebro eletrônico e do meu coração, anos 90. O Tony é um dos maiores atores do país e precisou ser internado e operado às pressas depois de passar mal em casa. Esses 2 fatos irrefutáveis nos levam a um terceiro. A entrevista que ele deu ao lado da sua companheira Lidiane para dizer que já estava bem, para agradecer o carinho dos fãs e para nos alertar sobre os sinais que o corpo dá e que às vezes a gente ignora. Acontece que no meio da conversa, da entrevista, ele se comoveu. A Lidiane também. E eu, bom, quem sou eu para não seguir esse bonde, né? Então, Tony veio com uma fala escrita por ele, ator, autor e diretor naquele momento, tudo junto e misturado. Uma fala que me fez entender exatamente o porquê de eu estar no mundo do jeito que eu estou. Uma frase simples, dita por um sujeito aberto, num instante sem qualquer defesa ou proteção. Abre aspas. A emoção é o bem maior do ser humano. Fecha aspas. Eu sempre me emocionei muito com as coisas. Eu lembro criança de ouvir a minha mãe comentando com frequência: "Nossa, Maria é sensível demais, tadinha". Eu também guardo firme na memória o tanto de vezes em que eu tentei ser diferente, talvez por ter aprendido que seria mais elegante se eu fosse mais fria, ou, vá lá, um pouco mais cool. Mas a gente é o que é, né? E se por um lado eu tenho muitos projetos de mudança em características minhas das quais eu não me orgulho, por outro, esse é um lugar que agora eu ocupo com todas as letras. Eu choro, mesmo, na vida, no palco, nas câmeras, nos restaurantes, no cinema, no sofá e, se bobear, até no meio de uma história engraçada. E se por anos isso foi algo que eu procurei esconder, agora o plano tem nome, sobrenome e até par romântico. Porque eu sou uma brasileira educada por novelas, porque eu não acredito em elegância sem verdade e porque eu sou Caetano Futebol Clube. Eu quero me comunicar com toda a gente e não ter medo de ser julgada por, eventualmente, me emocionar mais do que eu sempre considerei chique. Aliás, falando em chique, eu estou até agora morando no vídeo da cantora francesa, homenageando a Greta Gerwig no Festival de Cinema de Cannes. Frances Ha é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E ver uma mulher se declarando para outra, dessa forma, rasgada, cantando aquele Bowie curativo, eu nem sei. Modern Love é para ouvir todo dia. A propósito, eu vou aproveitar para me declarar também, e dessa vez para o casal menos moderno de todos, e que talvez por isso seja um dos mais modernos de todos, que insiste em quebrar todo o meu ceticismo com relação a casamento e toda a minha tolice disfarçada de contenção. Para Lidiane e Tony, que há anos se dizem coisas bonitas. Obrigada por chorarem em público e por se amarem da mesma forma. Boa semana, gente. Uau!